começando mais um dia no Descomplica, a nossa terceira aula já, né, Tadeu? Acho que a gente já tá no terceiro quadro Já, já, né? terceira aula. É. Passando muito rápido, passou assim, 3 meses que a gente tá aí juntinho. E pra quem não sabe, chegou aí no canal agora, de No Descomplica é um quadro onde a Orientec a gente se juntou pra fazer uma parceria, um conteúdo bem legal, e trazer aulas sobre investimento responsável pra vocês. A gente falou aí na última live, a gente tem falado aí nos stories, pra quem não tá sabendo, tá rolando também uma competição muito legal, onde vocês vão criar uma conta demo na Rantec, e na sua conta demo você vai receber $10.000 em fundos virtuais para você poder praticar e aumentar o seu saldo final. Aumentando o seu saldo final, tem uma premiação lá que eles separaram, um valor de $850, e é um dinheiro que vai para os 3 melhores da competição. E o dinheiro vai para sua conta, lá eles vão dividir a premiação, e aí você vai poder pegar esse dinheiro e poder investir com aquele dinheiro ali. Então é uma ótima saída para você que tá aí sem dinheiro, tá querendo investir e entrar nessa com a gente do Dino Descomplica, é a solução perfeita. Ó, o Léo Bobô já mandou o comando aí no chat, o link para participar da competição tá aí, ele vai até, a competição, se não me engano, ela vai até dia 15 de novembro, né, Tadeu? Acho que é 15 de novembro, né? Perfeito. Eu acho que é 15 ou 17, se eu não me engano, mas eu acho É que é por 15 de aí. novembro. Não. Isso. Aí para cadastrar, participar da competição, o linkzinho tá aí no chat. E agora, como eu falei no começo, a gente está entrando para uma parte mais prática. Então a gente separou alguns tópicos para vocês hoje. A gente vai falar sobre abertura de ordem. Eu tentei botar do jeito mais prático na minha cabeça para vocês entenderem. Tentei sair daqueles termos que eles falam de inglês e paranauê. Então, abertura de ordem é quando a gente vai abrir uma. Qual palavra a gente pode dizer, Tadeu, para ficar mais fácil para o pessoal entender? Abrir ordem, foi perfeita, na verdade. Então, Abrir quando você abre ordem. uma ordem, é quando você abre uma operação, uma posição, né, de Isso. investimento. A gente vai ensinar a abrir ordem, um conceito de lote, limite de possibilidade de lucro, perda, margem, e a gente vai analisar gráfico. Essa parte eu tô muito curiosa. Quero aprender a É. analisar gráfico pra gente entrar, botar a prática aí e botar a mão na massa. Então, a gente tem aí o nosso convidado especial, que é o Tadeu. Ele é gerente de relacionamento da Rantec. Ele vai estar aqui com a gente para tirar as dúvidas. Essa live ela é feita para vocês, chat. Então, assim, se você está querendo aprender sobre investimento, vem com a gente, porque a gente está aqui para tirar dúvida em tempo real com vocês. Vamos aproveitar o Tadeu que está aqui com a gente. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser falar, conversar sobre investimento, fica aí para interagir com a gente, que essa é a cereja do bolo pra gente. A interação no chat é a melhor parte. Então, vou dar a fala pro Tadeu, que eu tô aqui só de host, e o Tadeu, ele sabe muito mais que eu. Então, Tadeu, é com você. Obrigado, Júlia. Obrigado de novo pelo convite. É um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Espero que agora a gente consiga entrar um pouco mais no detalhe, né? E também, com isso, tentar responder todas as perguntas. Às vezes eu não vou saber todas as respostas, mas eu vou tentar me esforçar ao máximo. E aí eu preparei um conteúdo para que seja, apesar de técnico, né? Apesar de a gente entrar um pouco mais no detalhe das operações, das análises e também um pouco do glossário desse mundo, né? Então, né? O que significa cada coisa para a gente poder também dar andamento, depois que a gente concluir essa aula de hoje, né? Para que eu até aconselho todo mundo buscar também fazer a sua pesquisa, né? Buscar pelo mercado, pela internet, mais conteúdos. O próprio site da Rantec tem bastante conteúdo educacional e acho que com isso que eu vou tentar passar aqui nesse tempo aqui com vocês, eu acho que vai ajudar pelo menos vocês absorverem melhor o conteúdo e assim também dar mais um passo nessa caminhada, nessa jornada que a gente está em conjunto aí com a Júlia. Bom, antes disso eu queria pedir desculpa, né, para a Júlia e para todo mundo, porque sexta-feira, infelizmente, a gente não pôde participar. Eu tava num evento, né, então eu não ia conseguir transmitir desse evento. Eu estou no Brasil hoje, né, então, assim como na outra live também eu estava no Brasil, né, e eu estou trabalhando aqui no Brasil, então estou fazendo a live do carro, como vocês podem ver. Mas é com imenso prazer e eu espero também agregar bastante aí no dia de hoje, tá bom? Então desculpem por sexta-feira e, Imagina! e agradeço vocês estarem participando aí hoje e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Ô, Tadeu, explica pra gente por que você não pôde participar sexta. Acho que o pessoal vai ficar curioso pra saber e vai gostar de ouvir.
Tá bom. Sexta-feira a gente, bom, como vocês sabem, ou algumas pessoas sabem, a Huntec Markets ela é patrocinadora da equipe Haas. A equipe Haas é uma equipe de Fórmula 1, né? Então, assim como a Ferrari, a Mercedes, a Aston Martin, McLaren, tem a Haas lá também. A Haas não está muito bem esse ano, mas a gente é patrocinadora deles. E aí, quando tem o GP do Brasil, como eu sou responsável pelo mercado brasileiro, a gente vai no evento, né, como patrocinador. Então, a gente fala assim, apertos de mãos para serem feitos, né? Então, eu tive que ir na sexta, no sábado e no domingo lá. Então, por isso que eu não consegui. Então, na sexta-feira eu estava lá, né? Então, eu tinha Aham. reuniões durante o dia. Se eu não tivesse reuniões, eu juro por Deus que eu faria live de lá com o maior prazer, Ia mostrava ser para muito vocês, mas legal. ia ser muito bacana, mas o dia, a agenda é muito, muito apertada. Eu imagino. Então, e a Fórmula 1 passa muito rápido, então o fora das pistas também passa muito rápido. Mas foi muito legal, e só para vocês saberem, né? Então, infelizmente a Haas não foi bem também na corrida do GP do Brasil, né? Foi o Verstappen que ganhou, mas tudo bem, a gente continua apoiando eles, a gente acredita na equipe, a equipe é uma equipe forte, e é por isso o motivo que eu não pude vir na sexta-feira, tá? Aham, mas, pô, Ah, legal, legal saber. Ia ser legal se você fizesse lá, o problema é que ia ficar um monte de zum, 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 barulho. Lá é é muito muito barulhento, né? barulho. É, É muito barulho, porque na sexta-feira teve eventos, né, da Fórmula 1, treino livre e tal, mas também teve Fórmula 4, teve a Porsche Cup, então não tem só um evento, né? A Fórmula 1 é só a cereja do bolo, mas tem vários eventos durante o dia. E é entendi. muito barulhento. Então, o pessoal que estava lá gravando, filmando, tinha que ter um microfone especial, a captura do som também tinha que ser especial, então eu não tenho essa expertise ainda, mas quem sabe ano que vem, né? Quem sabe um dia a gente não faz um negócio diferente aí. Claro, com certeza, com certeza. Bom, é, Vamos lá. de novo, eu vou tentar passar aqui o conteúdo da maneira mais lúdica possível, mais light possível, né, para que não fique muito maçante, muito chato. E se ficar, vocês me interrompam, fala assim, olha, tô perdido, não tô entendendo. E eu incentivo todo mundo a me perguntar hoje, porque eu acho que se a gente tiver interatividade, eu acho que essa dúvida e perguntas e respostas, eu acho que torna mais gostoso assistir, né? Mais Sim, gostoso aprender. E aí eu tenho a oportunidade também de responder as dúvidas que vão surgindo. E nem sempre eu sei quais são as dúvidas de vocês. Então, por isso que é importante. Eu incentivo todo mundo já mandar um monte de perguntas. Eu não vou conseguir ler em tempo real, mas aí eu vou pedir ajuda para a Júlia. Se a pode Júlia puder me deixar. ajudar. Eu vou te Tá falando, bom. eu vou te pausando sem pausar assim, muito. Tadeu! Eu vou devagarinho falando assim, pra não te assustar, e eu vou te falando as perguntas. Combinado, então. Obrigado. Bom, Tá? falando um pouco, né, uma recapitulação das últimas duas aulas, né, a primeira aula a gente falou bastante sobre conscientização financeira, né, então você saber lidar com o seu dinheiro, saber guardar dinheiro, saber investir, poupar e também não cometer muitas loucuras com o dinheiro, né, então o dinheiro ele tem que trabalhar para você e não você trabalhar para ele. Isso não sei o que estou falando, é o Warren Buffett que falou, que é um grande investidor americano. Então, isso é usar ele a seu favor. Essa é a mensagem da primeira aula. A segunda aula a gente entrou um pouquinho mais no detalhe, né, do que é trading, né, são operações voláteis, essa indústria, esse mercado, né, o forex, o day trade, e o swing trade. Então a gente entrou um pouco mais no detalhe o que é o trading, né, no mundo, não só no Brasil. Então, a mensagem da segunda aula eu acredito que é muito mais assim, compra e venda, né? Então, o trade nada mais é que você comprar e vender e lucrar com isso. Então, isso é um jeito de você operar nesse mercado financeiro que todo mundo opera, né? Até os próprios bancos fazem. A mesma operação que a gente tem a oportunidade de fazer hoje, né? No ano de 2023, a gente pode nós mesmos abrir uma conta, entrar no computador e fazer operações como um grande banco. Então isso é muito legal, né? E a aula de hoje eu queria aproveitar para entrar um pouco no detalhe da dinâmica de abrir uma ordem e também
as diferentes palavras que a gente encontra dentro da plataforma, fora da plataforma, na internet, conversando com pessoas que já estão um pouco mais avançadas. Então, isso que na minha cabeça, eu acho que se eu conseguir passar isso para você de uma maneira que vocês consigam absorver 100%, isso vai ajudar nos estudos daqui para frente. Então, falando um pouco, né, dentro da plataforma, né, então hoje a gente tem no MetaTrader, né, seja o 4 ou 5, que o layout, a interface é a mesma, você tem normalmente o gráfico, que é a tela principal, vamos dizer assim, né, a gente tem a tela da esquerda onde tem as cotações, ou seja, os símbolos de cada ativo, né, e os preços, né, de cada ativo. Então, cada linha é um preço, né? Então você consegue saber o preço de compra e o preço de venda. Recapitulando a última aula, né? O preço de compra é a oferta, né, do vendedor, é o que o vendedor está querendo te ofertar, e o preço de venda é a oferta do comprador, o quanto o comprador está disposto a pagar, né? Então é só você lembrar que é um contrário aí. Então é oferta de compra, oferta de venda. Então, obviamente, né, para quem também não participou das últimas aulas, é só para recapitular isso, né, o preço de compra e o preço de venda são diferentes, porque quem quer comprar quer pagar barato, só Uhum. lembrar disso. E quem quer vender caro, né? Então, se você tem um carro, você quer vender no preço mais alto possível. Só se o mercado não estiver te pagando, você começa a baixar, mas você quer vender ao preço máximo possível. E quando você quer comprar um carro, você quer comprar um carro o mais barato possível. Então, se você tiver assim, sei lá, pega um Jeep Renegade, sei lá, pega 5 Jeeps, e aí você olha assim, estão todos na mesma condição. Fala assim, puta, mas aquele tá mais barato. E aqui ele tem os pneus novos, aí você vê o custo-benefício, puta, quero pagar o mais barato possível. Então é só lembrar disso, né? O preço de compra é a oferta do vendedor e o preço de venda a oferta do comprador. Então, voltando, né? Então a tela do gráfico, do lado esquerdo tem a tela dos preços e por embaixo tem a tela, a gente chama de terminal, que é a tela onde controla absolutamente tudo, né? Então, desde a abertura da ordem, encerramento da ordem, o log que acontece, tudo que acontece, é tipo a caixa preta do MetaTrader, vai estar no terminal também. O marketplace, então pessoas que podem vender indicadores, vender análises, vender estudos, vender robôs, vender, enfim, estrutura gráfica, né, layout gráfico. O marketplace é um ambiente aberto, né, onde você pode comprar e vender o que você quiser, tá? E é aberto para todo mundo. Então o terminal ele tem várias pequenas abas e nessas abas ele consegue te mostrar basicamente tudo que acontece no MetaTrader. Então eu sempre aconselho manter essas 3 telas. Obviamente, conforme você vai pegando um pouco mais de traquejo, você consegue customizar da sua maneira, né? Então, mas para começar, eu acho que pelo menos o gráfico, preço, terminal, né? O preço, a janela do preço chama observação de mercado, tá? Então, para quem está aí na tela fuçando, né? Então, o gráfico é o principal, que é onde você vai analisar, fazer seu estudo, né? Os preços, para você ter os preços, as cotações, né, em tempo real. E embaixo ele fica o terminal, onde mostra as suas posições em aberto, enfim, tudo, né? Então, eu sempre aconselho manter esses 3, e aí depois, conforme você vai customizando, você vai achando o que funciona melhor para cada um, né? Tá? Então, vamos supor que a gente tem um gráfico lá e aí o intuito agora é a gente abrir uma ordem, independente Uhum. do ativo neste momento, né? Então, para abrir uma ordem, a gente tem 2 opções, né? Tem a opção de one click, que se vocês olharem na tela do gráfico, vai ter um botão vermelho e um botão azul. Então você simplesmente pode clicar em comprar ou clicar em vender, ele vai comprar e vender na hora. Então por isso que chama one click. E tem a opção aí já entra um pouco de glossário, que é a boleta, né? O que é a boleta? A boleta é um tipo numa janela onde você especifica a sua ordem antes de abrir, tá? E aí uma vez que você clica, ela vai para o mercado. E onde é que Então, fica essa boleta, Tadeu? é só apertar o F9.
Ah, no teclado. F9, entendi. Ah, ou você clica no nova ordem, ou você aperta F9. Ah, é bem tranquilo, Correto. pô. Como vocês já são bem mais avançados nessa parte de atalho no teclado, já vamos pro F9, né? A gente, em vez de ter que ir lá com o mouse, né? É, mais Mas fácil, o mais F9 é fácil. mais simples. O F9 ele já abre a boleta, então você consegue colocar a boleta, de novo, né? Essa janela, né? Onde tem todos os detalhes da ordem. E aí você consegue colocar o preço que você quiser, ou abrir a mercado, né? Eu vou explicar o que é isso. E aí colocar todas as suas configurações antes de mandar a ordem para o mercado. Né? E uma vez que você colocou, configurou tudo, aí você aperta o botão enviar, ele executa a sua ordem, executa aquilo que você está pedindo, né? Aham. Então, na boleta você vai ver aí que tem os negócios chamados take profit, stop loss, order buy limit, buy sell, buy stop, É, e o meu tá ordem em a mercado. português, mas acho que é isso mesmo. Perda máxima, lucro máximo, é isso, né? Isso, correto. É que no mercado, na internet, principalmente, dos estudos, até em português, eles são feitos em inglês. Então o pessoal vai falar muito take profit, stop loss. Ah, meu stop estava não sei aonde, meu take estava não sei aonde. Então isso é um pouco de glossário mesmo. Dificilmente a gente vai te falar assim, ah, minha perda máxima estava ali, ou meu ganho máximo estava lá. O pessoal fala muito stop e take. Então stop, eu vou explicar agora, né? Então, vamos lá. Ah, ordem a mercado. O que significa ordem a mercado? Quando você abre uma ordem a mercado, significa que você está abrindo a ordem naquele momento. Então, você emite para o mercado e o mercado vai te devolver uma contra-oferta, né? Ou seja, se você estiver comprando, a contra-oferta é a venda. Se você estiver vendendo, a contraparte é a compra. Né? Então, quando você emite a mercado, o mercado ele busca a melhor oferta, a melhor contra-oferta daquele minuto, daquele segundo, né? Daquele Uhum. momento. Então, em outras palavras, é executado na hora. Tá? Existe a possibilidade, por exemplo, falar assim, olha, nesse preço eu não quero nem comprar nem vender. Aí você fala assim, então eu não vou mandar a mercado, porque o mercado ele vai executar naquela hora. Então existe a possibilidade de você deixar uma ordem pendente. Né? Então essa ordem ela Hum. fica é, pendurada, vamos dizer assim, né, ou apregoada, né, até o momento que passar o preço que você quer. Aí quando passar esse preço, a ordem sim é executada, tá? Automaticamente, ela se executa automaticamente. Pô, Correto, legal. Você não precisa correto. ficar lá esperando e atualizando pra ver, ela vai sozinha. Se você deixar, né, como se fosse um despertador, né? Fica setado ali. Perfeito, ótima analogia, é exatamente isso. Então, tem muitos traders, inclusive, que eles colocam várias ordens pendentes, tanto de abertura quanto de encerramento. Então você pode tanto abrir uma ordem quanto encerrar uma ordem pendente. Então você pode manter lá, configurar os preços, por exemplo, antes de sair de casa, você tem um compromisso, você fez a sua análise, você deixa tudo pendente, tudo pendurado lá e vai embora. E despreocupado, porque você já mapeou aonde estão os preços que você quer entrar e sair Pô, da legal. operação. É bem legal essa função. Muita gente usa, tá? Essa função sempre teve, Tadeu? Uma função, sei lá, recente que vocês viam que o pessoal tinha necessidade dela, assim, e aí vocês criaram? Eu acho que sempre teve, assim, pelo menos desde 1990, 1995, quando o MetaTrader virou o MetaTrader 4, né? Já tinha essas funções de ordens pendentes, porque o Entendi. próprio mercado solicita isso, né? Então, muita gente que quer operar, que quer fazer operações na indústria financeira, eles buscam um pouco mais de comodidade, porque nem todo mundo vive disso, né? Então, nem todo mundo tem esse tempo para ficar na frente do computador, tá? Uhum. Então, voltando, né? Então, operação a mercado, né, quando a ordem vai a mercado, ela é executada na hora. Quando a ordem é pendente, ela fica pendurada, pendente, esperando passar o preço que o próprio trader colocou para poder ser executado, tá? Aí falamos sobre boleta, né? E dentro das ordens pendentes, tem duas que são muito famosas, que a gente já falou, que é o take profit e o stop loss. Por que são famosos? Porque quase 90%, 95% dos traders utilizam isso. Que nada mais é do que um take profit, é o lucro,
E o stop loss é o prejuízo, né? Então, quando você abre uma ordem, seja de compra ou de venda, você pode configurar o quanto você quer lucrar naquela ordem, né? Então, por exemplo, você abre uma operação e fala assim, olha, o meu lucro, eu quero que esteja um lucro de $100, por exemplo. Eu acho que já é o suficiente para eu arriscar. Obviamente que a gente quer o máximo de lucro possível, mas dentro da sua análise, você identificou que o lucro máximo possível para se obter nessa determinada operação vão ser $100. E aí você coloca o take profit nos $100. E aí você fala assim, bom, eu estou disposto a arriscar no máximo $30 nessa operação. Então, na hora que você abre a operação, você fala assim, olha, eu vou colocar a minha perda máxima de $30. Então, você coloca na hora que você abriu a ordem, você coloca $30. Então, você está arriscando 30 para ganhar $100. Então, é o que a gente fala de arriscar 3 para 1. Então, você está, se caso der errado a sua análise, você perde $30. Se der certo, você vai ganhar 100. Então, essa é a mentalidade dos traders, né? Quando eles vão fazer uma análise. Então, por isso que é muito famoso o take profit e stop loss, né? Então, ou como os brasileiros chamam, né? O take e o stop. Então, o stop está de 30 e o take está de 100. Tadeu, Essa que deixa eu vai tirar ser uma dúvida. Eu claro, tô aqui com a ordem aberta, né? Aí tá? você falou que é perda máxima, exemplo, né? Você tá dando um exemplo. A gente coloca 30 para 100. E aí eu botei aqui 30 para perda, e aí tem muitos zeros, tá tipo 30.0000. É normal essa quantidade de zero do lado? Então, quando você vai colocar, é, marcar, né, o take profit ou o stop loss, Hum. você tem que colocar o preço do ativo. Então, o preço que você quer sair, né? Você não consegue colocar o valor exato, né? Você vai ter que configurar, fazer a conta, na verdade, do Ah, preço para você sair. E aí, obviamente, esse preço vai identificar o valor do seu prejuízo. Mas uma maneira mais fácil ainda de fazer, o que, que é? Você clicar e arrastar no gráfico. Então, conforme onde você abriu a ordem, ele vai estar um pontinho tracejado no gráfico. Você clica em cima desse pontinho, dessa linha onde você abriu a ordem, clica, segura e arrasta ou para cima ou para baixo. Para cima, se for uma ordem de compra, para cima é o take, e se para baixo é o ah, stop. Se for uma se- ordem de venda, é o contrário, obviamente, né? Então, uma ordem de venda, o take é para baixo e o stop é para cima, porque a ordem de venda você quer que o preço caia, né? E a ordem de uhum. compra você quer que o preço suba. Então, você pode clicar e arrastar, e aí, obviamente, você pode marcar o valor que você quer perder e o valor que você quer ganhar, tá? Tá, eu tô vendo aqui, é uma setinha. Ah, tá. Fica sell e buy, né, no gráfico, na esquerdinha. E aí tem. Correto. Aí você tá falando que é pra clicar e arrastar. Isso. Mas dentro da linha, você já abriu a ordem, certo? Eu fechei, porque quando a gente abre a ordem, fica um gráfico na esquerda, né? Um gráfico vermelhinho e um azul. Tem dois gráficos no Meta, né? Tem um gráfico Uhum. que fica aqueles quatro, e quando você abre a ordem, também tem tipo um gráfico. Dá pra considerar esse um gráfico? Não, o que você está falando do lado esquerdo é um gráfico de tique. Aquilo é um negócio mais avançado Hum. ainda, mas depois eu explico. Ah, então É, fecha, se é avançado, deixa. Vamos no básico é, aqui. talvez próxima aula. Tá. Mas dentro do gráfico, na hora que você abre a ordem, é para aparecer uma linha tracejada mostrando aonde você abriu a sua ordem, que nível de preço. Então, se você quiser abrir uma ordem agora, né, já vamos aproveitar e falar sobre lote, aí eu já explico também essa parte. Tá. Dentro lá da boleta ou no one click, coloca 0,01, né, ou seja, que é o mínimo lote possível para a gente abrir uma ordem. Tá. O 0,01 significa que é 1% de um lote cheio, né? Um lote cheio seria uma ordem cheia, né? Então, eu vou explicar com mais detalhe, mas é só para a gente mostrar, né? Então, o 0,01 é o mínimo possível, então seria 1% de um lote cheio. Uma hora que você abrir essa ordem, vai aparecer uma linha tracejada mostrando o local onde você abriu a operação, o preço, o nível de preço que você abriu essa operação. Não sei se eu não estou conseguindo ver sua tela, mas apareceu já ou não? Então, eu tô com a ordem aberta aqui. Aí no volume eu botei 0,01. Aham. Aí, pra abrir a ordem, a gente tem que escolher vender ou comprar, né? Tanto faz.
Tanto faz, eu tô aqui na dúvida qual que eu escolho. Vou no comprar então. Aí eu cliquei em comprar. Aí Tá dá bom? um barulhão, tem que tomar susto tem que tomar cuidado pra não tomar susto. Que ele faz os barulhos, né? Ele faz um tio, tum, É, é. Eu deixo o meu mutado porque eu não gosto do eu barulho. mutei porque eu tomei um mini susto agora há pouco. Tá. É, Abri. tá. Aí, se você olhar no gráfico, vai ter uma linha verde tracejada. Tá, tô vendo. Tem uma linha verde tracejada. Tá? Que é no ativo que, obviamente, você abriu a ordem. E aí, nessa linha tracejada, vai mostrar um nível de preço que você executou a sua ordem, que você abriu a sua posição. Então, aquilo é uma posição aberta, tá? Então, significa que você está ativa no investimento. Essa é a ideia do conceito de ordem aberta e ordem fechada, tá? Tá. Então, essa ordem que está, essa linha tracejada, significa que a sua posição está aberta. Então, você está ativa em uma operação. Se você clicar sobre essa linha tracejada e arrastar para cima, você vai selecionar aonde você quer lucrar. Então, se você puder fazer isso só para a gente mostrar, Você pode explicar de novo, Tadeu? Por claro, gentileza? dentro do gráfico, ele tem uma linha verde tracejada. Aham. Você conseguiu identificar aí já? Consegui. Tô segurando ela e dá pra arrastar ela pra cima ou pra baixo. Isso. Se você arrastar para cima, como você abriu uma ordem de compra, você vai estipular o seu lucro. Então, pode clicar, arrastar e soltar. Qualquer Tá. lugar. Aham, fiz. Já ficou lá, aí ficou uma outra linha em cima, certo? Vermelha, de lucro 174,93 dólar. Exato. Então significa que é dólares. Então isso aí seria o lucro dessa operação, 174 dólares naquela linha lá. Então se o preço chegar naquela linha, você lucrou 174 dólares. E aí agora você vai fazer o para baixo. Você vai clicar e arrastar para baixo, por favor. Ah, legal. É só pra eu ter uma noção, né? De que quando chegar ali, vai ser mais ou menos aquele valor, né? E aí Entendi. vai mostrar para você também o seu prejuízo. É, Então com menos. isso, Daqui deu pode menos falar. 400 dólares. Eu sei que eu abaixei bastante pra ver o que daria. Deu menos de 400 dólares. Aí você consegue controlar o risco de uma operação, o quanto você está disposto a perder, entendeu? E isso vai de Entendi. cada um, né? Não existe uma análise exata. Obviamente a matemática ajuda para isso, né? Porque assim, se você tem um índice de acerto, né? A cada 10 operações você acerta 7, né? Então você tem 70% de acerto nas suas operações. Agora, se você acerta para lucrar, sei lá, 10 dólares, mas ao mesmo tempo o seu stop está de 50 dólares, ou seja, 1 para 5, mesmo você acertando 70% das vezes, você não é lucrativo, você vai ter prejuízo, né? Então isso que é o conceito da matemática que ajuda os traders, mas para análise e para o gerenciamento de risco aí vai de cada um e aí depende muito do seu apetite ao risco, quanto você está disposto a perder, o quanto você quer buscar ganhar, então vai de cada um, tá? Entendi. Você pode Mas enfim, explicar pra gente o que que é o chips que eu esqueci, Tadeu? Chips não, pips? o PIPs, claro, é assim, É. o PIP, né, ele é a quarta casa decimal, né? Então, se a gente estiver operando moedas, qual ativo que você abriu ordem? Foi. A Tiv está perguntando qual tipo de moeda? Qual o símbolo, perdão? Foi doll. Euro, mas ele tem um símbolo, né? Que é a moeda base e a moeda de cotação. Então, E onde é euro que eu USD, por vejo? exemplo, você Deixa eu pode ver. ver na aba do gráfico, no rodapé, Tá, ou na USD. parte de cima. Euro Euro. Ah, tá. USD. Euro USD. Isso, é Euro USD. Então você está comprando euro e vendendo dólar, Vendo doll. tá? Então euro Tá. USD. Então euro, as três primeiras letras é o símbolo da moeda base, a moeda que você está comprando, e o USD, que é as três letras últimas, é a moeda que você está vendendo, que a gente chama de moeda de cotação, tá? Certo. Então nesse caso você está comprando euro e vendendo dólar. Então você está apostando que o euro vai subir, tá? Então se o euro subir, você ganha dinheiro. Se o euro descer, se o euro desvalorizar frente ao dólar, você perde, tá?
Perfeito. No caso de moedas, se você contar as casas decimais, tem 5, tá? Então por isso que você falou, nossa, tem um monte de zero depois do ponto. São 5 no total. Entendi. Então, é, cada unidade da quinta casa decimal equivale a um ponto, tá? Então, qualquer variância que tiver ali, variação que tiver ali, vai ser um ponto. O PIP é a quarta casa decimal, ou seja, equivale a 10 pontos. Então, um PIP igual a 10 pontos. Entendeu? Entendi. E aí, por que que por exemplo, a gente arrastou ali pra baixo, né, pra ter uma simulação de quanto eu perderia. Aí tá assim, lucro, tá menos 400, né, que no caso desceu da linha que a gente comprou, Uhum. e tá pips menos 337. Aí eu queria saber, assim, ao pé da letra, de uma forma mais Correto. básica, o que que seria perder 137 pips? Não, 337 pips. Entendeu? Então, seria 3 mil pontos, mais ou Deu menos. uma. 3 mil e poucos pontos. É, oi, tá me ouvindo? Oi, Alô? lagou Eu tô te ouvindo tudo. perfeitamente. Tá, você deu uma lagada. Tem como você repetir? Cortou. Acho que agora voltou ao normal. Só você repetir. Tá bom. Então, o PIP, né? Ou seja, a quarta casa decimal na cotação, se você perder 300 pips, por exemplo, Aham. é igual a 3 mil pontos, porque cada pip é igual a 10 pontos. E aí, a gente não pode esquecer que a gente está comprando e vendendo moedas, né? Então, o euro, ele vale um pouquinho mais que o dólar, né? Então, por isso que 300 e poucos pips equivale a 400 e poucos dólares, porque o euro vale um pouquinho mais que o dólar. Mas se você fizesse, por exemplo, dólar contra dólar, né, cada pip equivaleria a 10, na verdade, um cento de centavos, né, na cotação. Né? Então, conforme varia o preço do pip, ele valeria um valor específico em dólar. Tá? Mas como você está operando o euro, então, por isso que ele mostra para você que a quantidade de pips é equivalente a 400 dólares. Então, Sim. não sei se ficou muito complicado, mas Ó, eu não vou é mentir o pra conceito. você. Eu achei essa parte do Pips um pouco confusa, mas eu vou focar no lucro. Como a gente tá aprendendo agora, eu vou focar nessa parte de lucro, né, do que aparece quando você Sim, arrasta o mouse. E o Pips eu vou deixar pra próxima aula, porque eu achei um pouco difícil de entender. é um conceito um pouco mais avançado, porque o pessoal utiliza o nome pip, ponto, pipete. Eles utilizam esses nomes para poderem fazer análise por pontos e não por Ah, valor, né? Então, eles não querem saber o quão lucrativo é em dólar isso, entendi. ou quanto vai refletir financeiramente, mas quanto Entendi. vai refletir em pontos. Então, é uma questão de De mindset, né? análise Tipo, de mesmo, né? mentalidade. Aham. É. É o jeito que a pessoa Eu, por opera, exemplo, né? eu não analiso por pontos, eu analiso por dinheiro mesmo. Então, para mim, é o quanto eu vou ganhar e quanto eu vou perder. Simples Entendi. assim. Entendi. Só que tem gente que prefere por pontos. Tá? É uma questão de ponto de vista. É, Tá? pst. Uhum. Bom, então, oi? Pode falar. Sim, concordei com você, concordei. Ah, tá. Então, você consegue, então, dessa maneira você está abrindo uma ordem, né? E aí eu vou falar um pouco sobre o que é lote, né? O que é volume, tá? Perfeito. Como você viu, você abriu 0,01, né? Sim. 0,01 significa que é 1% de um lote cheio. Ah, mas o que é um lote cheio? Um lote cheio é o volume de operação que você está abrindo, né? Então, um lote cheio significa que você está comprando ou vendendo 100 mil da moeda base. Então, no exemplo que você acabou de fazer, que é 0,01 de um lote na paridade, né, no símbolo euro-dólar, significa que você comprou 1.000
euros. Por quê? Um lote cheio significa 100 mil euros, que é a Entendi. moeda base. Se você abriu 1%, você comprou literalmente 1.000 euros. Então, qualquer variação que tem no preço é como se você tivesse 1.000 euros na mão. E aí, se subir o preço do euro, você pega e vende para outra pessoa que quer comprar naquele preço. E aí você pega o lucro dessa diferença quando você comprou. Então, vou dar um exemplo aqui. Pensa assim, você tem 1.000 euros na mão e o euro hoje equivale a 1,05 de dólares. Então, para você comprar 1.000 euros, você precisa de 1.050 dólares. Tá? Aí pensa que a Júlia deu sorte e o preço do euro realmente subiu. Deu sorte não, a Júlia acertou a análise. Então o euro foi para $1.100. Então, ou seja, para você comprar um euro hoje, você precisa pagar $1.100. Mas a Júlia pagou 1.050. Então você lucrou $50, 50 tá? dólares. Isso no 1% de lote. Aí imagina se você multiplicar isso por 100 vezes, ou seja, um lote cheio, ao invés de você ter aberto 0,01, você abriu um lote, a diferença seria de 100 mil euros para, no caso, seria 105 mil dólares. Né? Então seria 100 mil, para você comprar 100 mil euros, você precisa de 105 mil dólares. Na mesma análise, onde foi para 110 mil, você teria lucrado 5 mil dólares numa operação. Entendeu? Entendi. Nessa parte de volume aqui no Meta, Tadeu, quando a gente vai colocar o volume que a gente quer, ele já sugere, né? Ele sugere 0,01, aí vem 0,2, o 3, o 4, o 5, ou seja, quando você falou 0,01, eu imaginei, ele só tá me dando um exemplo, é bem pouquinho, né? Pô, 0,01 é 1.000, né? Pelo ponto de vista que a gente viu agora, é coisa pra caramba, né? Aí tem o 1.000 euros, 8,00. Eu não bastante dinheiro. consigo, eu não consigo nem imaginar o que é o 8,00. É o que? Três mansões, 3 BMW? É muita coisa, cara. Que isso? Então, o máximo para você abrir, o pessoal do varejo, né, o pessoal trader, né, como a gente, para abrir lotes em paridades de moeda, seriam 50. Então, eu e você, mesmo que a gente tivesse muito dinheiro, a gente poderia abrir no máximo 50 lotes por vez. Você pode abrir várias vezes, mas tem que abrir 50 lotes no máximo. Ah, tem um 50 limite? lotes tem um limite máximo. O limite mínimo, que é 1%, 0,01, e limite máximo, que é 50. Então, se um lote é igual a 100 mil da moeda base, 50 lotes são 5 milhões. Então, você compraria, em um clique, você compraria 5 milhões de euros, por exemplo, né, nessa paridade que você está operando. Então, é muito dinheiro. Sim. Então, toda vez que tem uma variação de preço e você compra e vende mais caro, essa diferença se torna o seu lucro, porque você entrou e saiu de uma operação. E o momento que você encerra a operação, que você conclui, a gente chama de round trade, né? Que tipo você conclui o ciclo, né? Então você compra e depois você vende, ou você vende e depois você compra, mas você conclui a operação, você sai da operação. Você não tem mais operação aberta, né? Você não está Aham. mais ativa no mercado. Então, quando você conclui, você recolhe esse lucro ou o prejuízo, né? Da diferença entre o preço de compra e o preço de venda no momento que você entrou e saiu da operação. Então, Uma isso que dúvida, é um. Tadeu. Pode ser uma dúvida boba, mas acho que toda dúvida aqui é válida. Como que você conclui Sim, uma ordem? Ela se conclui sozinha? Você fecha? Você encerra? você pode encerrar manualmente ou quando o preço atinge o seu take ou o seu stop. Aí ela Ah, tá. encerra. Entendi. E como que funciona por trás dos bastidores? Né? Quando atinge o nível de preço do seu take, por exemplo, o MetaTrader ele aciona aquela ordem que está pendente. Que o take, na verdade, é uma ordem pendente. É uma ordem que você colocou para você encerrar a operação naquele nível de preço. Aí o MetaTrader ele manda para o mercado, executa a operação e conclui a sua operação. Você abriu e encerrou. E o stop também é a mesma coisa. No caso de prejuízo, se o preço, né, vai contra você e atinge o stop, o nível de preço onde está a ordem pendente do stop, também acontece, o MetaTrader ele emite para o mercado essa ordem, conclui a sua operação. Mas tem gente que nem não usa isso, né?
você fica olhando o mercado e você entra e sai a hora que você quiser. Então vamos supor que nessa operação que você abriu, o seu take, se eu não me engano, era $174. Aí Uhum. está no 170, falta só $4 para encerrar essa operação. Aí você fala assim, putz, acho que tá bom já, eu não quero, vai que cai, né? Então eu falo assim, eu vou sair dessa operação. Você pode fazer isso. Aí, tá vendo que dentro da aba de baixo, do terminal, tá aparecendo a ordem aberta lá, e bem no lado direito vai ter um xizinho. Aham, sim. Se você clicar nesse X, você encerra a operação, manualmente. Tô vendo, tem um xizinho aqui. É que eu abri, no caso eu abri Isso. duas. Eu só tô tentando reconhecer qual é que a gente abriu junto. Ah, foi a de baixo, É, 0.01. Eu abri uma em cima do tamanho de 0.01. 1.19, sem querer. Acho que eu acabei clicando aqui e escorreguei. Mas lembrando, gente tá na conta Uhum. demo, tá? A gente tá aqui aprendendo. Então, assim, não tem problema nenhum. Tá aqui É, praticando com dinheiro que é de pode perder. mentirinha. Então a gente pode errar, né, Tadeu? Correto. Esse é o intuito. O intuito é a gente errar bastante para poder aprender o máximo, né? Então, se a gente praticar bastante, a gente consegue aprender mais rápido. Então, enfim. Então, se você clicar no X, você encerra a operação e está concluída a operação. Você não tem mais dinheiro em jogo, né? O teu dinheiro é o seu saldo financeiro, é o seu saldo financeiro. A Ah, ele partir do momento que mostra uma aqui operação está no. aberta, Ele mostra aqui no finalzinho, agora que eu tô vendo, desculpa te interromper. Ele mostra, é imagina. bem fácil de entender, na verdade. Eu estava um pouco confusa pra ver, por exemplo, que horas eu fechava, eu deixava aberto, se tava bom, se tava ruim. Aqui no finalzinho ele mostra o lucro, né? Então ele fala quanto que eu tô perdendo ou quanto que eu tô ganhando. Então, no caso, uma aqui eu tô perdendo 0,33 centavos e a de cima eu tô perdendo 32. No caso, seria 32 dólares. Tá, Dólares. dólares, tá euro USD, então são dólares que eu tô perdendo, né? Correto, é. Entendi. Eu vou deixar Independente do assim. ativo que você. Aham. Tá bom. Independente do ativo que você opera, a sua carteira, né, vamos dizer assim, o seu dinheiro corrente, ele vai ser sempre em dólar, tá? Então, independente do mercado que você opera, você pode operar, por exemplo, Ah, entendi. JPY, que é o iene japonês, contra o BRL, que é o real brasileiro, né? Mas na hora que você encerra a operação, ou na hora que ele está te mostrando o seu lucro financeiro, ele vai mostrar sempre em dólar, tá? Por Perfeito, isso que muita gente entendi. gosta de ponto, por quê? Porque aí diferencia, né? Ele não está olhando o lucro financeiro, ele está olhando a eficácia da operação dele, entendeu? Essa é a parte dos pips, né, que você falou. Isso, é. Tá, beleza. Essa aqui que eu cliquei errado já tá menos 51. Eu não sei se eu fecho agora, se eu espero, eu só sei que ela tá aumentando por prejuízo. Eu acho que eu vou fechar. Minha consciência tá mandando fechar, eu vou fechar. Olha, uma dica que eu te dou se você está incomodada com o prejuízo naquele momento, a melhor coisa a fazer é encerrar a ordem. Entendi. Tá. Eu deixei só o A que a gente longo prazo botou. você nunca vai se arrepender. Tá, tô anotando as dicas aqui. Eu deixei só o que você abriu comigo aqui de 0,01, que já não é um prejuízo tão prejuízo assim. Tá em 50 É, cents ali. isso. E aí eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre margem e gerenciamento de risco, Ok. né? O que é margem, né? Margem é o nível de garantia que você precisa ter para suportar uma operação. Ou seja, pensa assim, você possui, pensar em uma analogia, ahn, por exemplo, Eu a gente tento te está, ajudar, vai. pensa assim que você está no inverno, né? Tá frio, tá bastante frio, você está indo para um lugar que é mais frio ainda. Você tem uma certa quantidade de roupa para colocar para se proteger do frio, tá? Chegando no lugar, você percebe que o frio é mais intenso e aquela quantidade de roupas não é suficiente para você estar, né, nessa temperatura. O que você precisa fazer? Você precisa comprar mais roupa. Só que, se você não tem dinheiro, o que acontece? Você vai morrer de frio. Você vai ficar com frio, você Você vai ficar volta pra doente. casa, vai pro lugar quentinho. Então você volta para casa. Então você não tem possibilidade de estar naquele lugar porque é muito frio.
Então, a margem é mais ou menos isso. Então, para você abrir uma operação, por exemplo, igual você abriu 1.19 ou 0.01, você precisa ter um valor na sua conta, né, que sirva como margem de garantia. Ah, Então, é a entendi. margem suficiente para você manter uma operação naquele volume aberta. Então, por exemplo, eu não sei quanto você tem na conta agora, aí, na conta demo, mas vamos supor US$ 10.000, né, que é uma conta nova agora, e você queira abrir 50 lotes de ouro, né, que é o XAU-USD, XAU-USD, que é um dos ativos que mais demanda margem, né? Se você quiser abrir 50 lotes, ele vai abrir, só que ele vai comer toda a sua margem operacional. Então você não vai conseguir mais operar. Por quê? Se caso o mercado for contra você, né, a corretora e os bancos, eles te tiram da operação. Por quê? Porque você não tem mais margem suficiente para manter aquela ordem aberta. Isso é para evitar inadimplência, Uhum. evitar que a pessoa, enfim, perca todo o dinheiro, né? Sim. Então, que o intuito é um investimento como qualquer outro. Então, você não pode, não é uma aposta esportiva que você ou perde ou ganha, né? Você consegue controlar o seu nível de perda. Então, a margem, ela serve para isso. Assim, olha, para você entrar numa operação nesse volume, você precisa disso de margem, né? Então, eu não lembro de cabeça, mas para abrir, né, 50 lotes de ouro, você vai precisar de pelo menos US$ 5.000 de margem para poder abrir uma ordem dessa, tá? Aham. E então, na verdade, até mais que isso, mas só para a gente entender o conceito de margem. Então, você ter dinheiro em conta para poder segurar uma operação neste valor. E aí, que anda muito colado à margem de garantia é o gerenciamento do risco. Então, é o que cada um, né, gerenciar o risco que você está empregando em uma ordem, né? Então, por exemplo, é igual você falou, olha, estou perdendo US$ 50, não está me agradando. Para mim já é muito. Uhum. Então, você encerrou a ordem, você controlou o risco da sua operação. Agora, tem gente que fala assim, putz, não, eu posso perder até US$ 150. Então, US$ 150 é a margem sua do seu risco. Então, o quanto você está disposto a perder sem se sentir mal, entendeu? Entendi. Então, o risco ele é muito ligado à margem de garantia e muito ligado ao apetite de quanto você pode perder ou não, tá? Então, por exemplo, se a gente sair do mercado financeiro, pensa assim que você vai comprar um terreno, né, ou um apartamento numa planta, que a gente não sabe ainda para onde o mercado vai, se vai valorizar, se não vai. Aí você compra o apartamento, obviamente com o intuito que ele valorize e você lucre com isso, né? E infelizmente você gastou todo o seu dinheiro lá. Você investiu todo o seu fundo, toda a sua seu fundo de emergência, né? Você colocou todo nesse apartamento porque você tinha certeza que ia valorizar, mas aconteceu alguma coisa, economia, e aí o mercado acabou indo para baixo e você perdeu dinheiro com aquilo, né? E aí cabe a você falar assim, bom, se eu comprei a R$ 100.000 e hoje o preço está R$ 90.000. Se eu vender agora, eu perco R$ 10.000, mas aí eu pego e reinvisto em outra coisa. Ou você fala assim, não, eu acredito que o mercado vai voltar, vai valorizar esse apartamento, depois que o construir estiver pronto, e eu vou conseguir vender ele por 150 mil, e vou ganhar R$ 50.000 com isso. Só que aí pode ser que o mercado não vá, e aí ele começa a cair mais, começa a cair de 90 para 80, para 70, para 60, para 50, e aí cabe a você a hora de sair ou não. Você fala assim, não, eu Aham. vou continuar segurando, eu tô bem, perdi R$ 50.000, mas eu posso suportar essa perda. E aí você vai Uhum. mantendo. Então tudo depende de cada pessoa, como gerenciar o risco da operação. Então o risco é muito atrelado ao quanto você está disposto a perder, tá? Então e na minha opinião é a parte mais importante de um trader, né? Você saber gerenciar o seu próprio risco. Então para mim um trader de sucesso, um trader que ganha, que é lucrativo e é profissional, ele é um cara que sabe controlar o risco
das suas operações, Uhum. tá? Então, por isso que eu acho que é o tema talvez mais importante. Acho que a gente vai fazer uma aula só sobre isso Acho mais para legal. frente. Acho legal porque vai muito pra parte do psicológico também, né? A gente tem Cem por cento. a mente forte e isso puxa vários assuntos legais. Eu gosto de abordar aqui na live, então acho que ia ser legal a gente pegar uma aula pra falar só sobre isso. Com certeza. Tá. Bom, então, só uma recapitulação rápida, né? A gente falou sobre a abertura de ordem, falamos sobre volume, falamos sobre lotes, falamos sobre os símbolos, né, dos ativos, né, das moedas, falamos sobre take profit e stop loss, como que você coloca isso para cima e para baixo, falamos sobre a boleta, né, como você abrir uma ordem, o que são ordens pendentes e o que é uma ordem a mercado, né? E aí, por último, agora falamos sobre margem de garantia e gerenciamento de risco, tá? Agora, eu queria entrar na parte de análise, né? Então, ou seja, como analisar se um preço vai subir ou cair. Ai, eu tava E muito ansiosa pra essa parte. apesar de esse começo ser um pouco chato, né? Mas é importante a gente passar primeiro por ele antes de a gente entrar na análise. Então, agora aqui eu vou abordar a análise gráfica, tá? Puramente gráfica. Existem outros tipos de análise, a gente pode abordar depois, mas agora eu vou me ater à análise gráfica. No gráfico, como vocês podem ver, é, Júlia, se você puder olhar no seu MetaTrader, Aham. encontrar são três botões, que está na barra de botões ali em cima, na parte de cima, são três botões que um vai ter um gráfico de linha, um outro um gráfico de Vela. barra e um outro gráfico de vela. Isso. Se você Isso. puder clicar na vela, por favor. Então, tamo na vela já. Eu já tô ligada que vocês gostam de analisar a vela, né? O mercado brasileiro, 95% das pessoas analisa a vela, tá? Tá. E é o mais eficaz, eu acho que no mundo inteiro todo mundo acho que concorda comigo. A vela, eu vou ensinar primeiro o que significa cada vela, depois a gente vai para análise. Beleza. Existem, eu acho que eu falei isso na segunda aula, eu cheguei a comentar. Mas assim, a vela tem a vela de compra e a vela de venda. Primeiro ponto, a gente precisa identificar qual que é uma e qual que é outra. Quando foi criada a vela, lá no Japão, né, não existia cor no computador, na tela do computador. Então era preto e branco, né? Então a vela preta, né, ou vela vazia, igual o pessoal fala, eram as velas de compra. E a vela branca ou a vela cheia eram as velas de venda, tá? Então primeiro a gente tem que identificar qual é qual. Hoje, como existe cor já e você pode customizar isso, as velas de compra são as verdes e as velas de venda são as vermelhas, tá bom? Ah, a minha tá preta e branca. A gente consegue trocar? Consegue. Você pode clicar em qualquer lugar do gráfico com o botão direito do mouse. Certo? Ele vai abrir uma janela. Você vai em propriedades. Propriedade. Aham. Ah, tá. Aí você coloca a cor que você quiser. Aí eu customizo o background, Ah, enfim, para candle, todo a candle de baixo seria vermelha, então. correto. Tá. E a candle de alta seria verde. Exato. Tá. Isso é que o pessoal utiliza muito hoje, né? Ah, legal. Fica mais fácil de entender. Exato. Fica bem mais gráfico, né? Fica mais, Sim, uhum, mais fácil para você identificar. sim. Então, a vela, como você disse, a vela de alta, a vela de compra é a verde, e a vela de baixa ou vela de venda é a vela vermelha, tá? Tá. Então, quando você identificar uma vela, o primeiro passo é compra e venda. Beleza, identifiquei, a verde é compra, a vermelha é venda. Ok. Na vela de compra, existem nas duas velas, na verdade, existem três componentes. O pavio de baixo, o pavio de cima e o corpo da vela, tá? E Tá. aí pode ser que o corpo da vela seja grande, seja pequeno, seja nulo, talvez não tenha corpo. E o pavio também, mesma coisa. Pode ser que tenha o pavio de cima e não tenha o de baixo, pode ser que tenha o de baixo e não tenha o de cima, pode ser que tenha os dois, né? Então, mas entenda que existem esses três elementos, tá? O pavio de cima, o pavio de baixo e o corpo da vela.
Muito bem. O corpo da vela, né? Perdão, o pavio da vela, os pavios de baixo e de cima, eles mostram a máxima e o mínimo do preço naquele intervalo, naquela vela. Então o pavio de cima ele vai mostrar o máximo que o preço chegou e o pavio de baixo ele mostra o mínimo que o preço chegou no intervalo daquela vela. Né? Lembrando que, né, só um parênteses, cada vela é um intervalo de tempo. E aí o intervalo de tempo você que determina lá no botãozinho M1, M5, M15. Não sei se vocês Sim. lembram, mas só para a gente recapitular. Aqui tá Tá? diário. Você quer que a gente mantenha diário, Tadeu? Ou quer que coloque pra minuto? Tanto faz, Tá, não tem problema. Tá? O diário, então, cada vela representa um dia. Tá bom? Então tá. é sempre o intervalo de tempo que você selecionar. Então o pavio de cima é o máximo que o preço atingiu naquele dia, nesse caso, e o pavio de baixo é o mínimo que o preço chegou naquele específico dia. O corpo, ele vai mostrar a abertura e o fechamento do preço, tá? Se for uma vela de compra, a abertura é a base do corpo e o fechamento é o topo do corpo. Tá. Se a vela for de venda, é o contrário. Então ele abriu em cima, no topo do corpo, e encerrou na base do corpo. Então, isso é a leitura da vela. Então, para você identificar aonde a vela abriu, né? Qual o preço que a vela abriu, qual o preço que a vela encerrou, a mínima e a máxima. Tá bom? Tá, É isso que beleza. serve para a vela para você identificar. Tá? Tá, e uma Muito bem. dúvida. Então, uh, A linha do gráfico, né? Que ela vai descendo e subindo. Como que ela qual é a definição dela? Tipo, o que que é aquilo? É o valor que tá descendo? correto. É o Tá. nível do preço. Né? Então, aonde que o preço está naquela situação. Então, se, como você pode ver, mesmo estando em D1, né, que é diário, você vê que o preço ele não para. A última vela ela está em movimento, porque o mercado está aberto, o Sim. mercado está movimentando para cima e para baixo. Mas a, cada vela, né, se a gente focar, né, nos elementos que eu falei, né, abertura, fechamento, máxima e mínima, você consegue identificar como que o mercado, né, como que os compradores e vendedores se comportaram nesse período. Então, por exemplo, se você pegar uma vela do diário e ver lá que tem um corpo grande, é de compra, muito o pavio de cima muito pequeno e o pavio de baixo muito grande, o que você lê? Você fala assim, bom, então o preço ele foi lá embaixo, né? Só que ele abriu em cima, foi lá embaixo, aí todo mundo voltou, passou a abertura do preço, encerrou lá em cima, perto da máxima. Então significa que o mercado está muito comprador, ele está muito com força, todo mundo quer jogar o preço para cima, né? Então essa é a leitura de uma vela, por exemplo. Um outro padrão de vela seria um corpo muito pequenininho e dois pavios bem largos, um distante do outro. Significa que é um mercado indeciso. Não sabe, os compradores e vendedores estão indecisos em relação ao preço. Ou seja, abriu e fechou praticamente no mesmo preço. Mesmo Aham. o preço navegando para cima e para baixo, ele abriu e fechou no mesmo preço. Então, naquele período, os compradores estão indecisos, eles não sabem qual a tendência do mercado, se ele vai subir, se ele vai cair, tá? Então isso é um pouco das leituras, mas de novo, isso é um pouquinho mais avançado, a gente cobre depois, tá? Mas o E intuito dessa aula é ensinar como ler uma vela. quando você começou a aprender, Tadeu, sobre isso tudo, essa parte de leitura de gráfico, por exemplo, a parte básica, né, das velas, por exemplo, quando começa a comprar, quando começa a vender, quando chega lá embaixo, quando chega lá em cima, para você foi tranquilo de você absorver isso ou foi um pouco complexo, você foi demorando até pegar o jeito, gravar e é meio confuso no começo? É normal ser confuso no começo? É muito normal, é muito normal. É que assim, eu comecei nesse mercado depois que eu já trabalhava em banco, né? Então eu já Hum. tinha muita familiaridade.
Mas, assim, o que eu digo para vocês é uma informação muito nova, né? E assim como, tipo, por exemplo, um idioma diferente, aprender inglês, por exemplo. Se você pegar uma aula fantástica, num dia, 4, 5, 6 horas de aula ferrenha, você conseguir absorver todo aquele conteúdo, se no dia seguinte você não voltar e rever aquilo, ou não voltar e praticar aquilo, você Certo. esquece metade. E não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando, a nossa mente trabalha desse jeito. A gente não guarda as coisas, a não ser o pessoal que tem a memória idética, aí é de outra coisa. Mas a gente, seres humanos normais, são pessoas que a gente não absorve o conteúdo, mas se a gente não vê que é importante, a gente esquece. Então eu recomendo, assim, absorve o que a gente aprendeu agora, amanhã tenta rever algumas partes que ficou um queijo suíço, ou tenta praticar na plataforma, 5, 10, 15 minutos. Isso vai fixar o conceito. E aí vai cada vez mais clareando, ficando mais fácil. Porque eu lembro que na primeira aula, inclusive, você chegou até a abrir a plataforma e você falou assim, nossa, para mim é grego isso aqui, eu não estou entendendo Sim, absolutamente nada. E sim. hoje está um negócio mais simples, você já consegue É, identificar o que é cada coisa. pior que é verdade, Né? eu já me familiarizei um pouco mais, já sei onde são mais as coisas, tá ficando mais fácil de visualizar. Antes, quando eu abri, era muita informação, chegava a ser assustador, dava vontade de fechar e sair Exato. correndo. Mas agora tá mais fácil de entender, mas tem muito mais ainda pra entender, né? Mas Sim, o sim. básico, assim, eu tô conseguindo pegar já. É. Eu digo o seguinte, assim, depois que você passa a arrebentação, né? Depois que você passa esse estágio de muita informação nova, aí vai por osmose, assim, aí toda informação você absorve muito mais rápido, tá? Então, não se assustem, né? Eu acho que a gente está quase lá, estamos quase passando a arrebentação, e eu acho que depois disso vocês vão ver que vai ficar mais prazeroso, porque vai cair muito no conceito da análise mesmo, né? Não uma parte técnica, a parte chata, a parte teórica, né? Vai para a Sim, prática, vai para ação. E aí vai ficar muito mais gostoso aprender e também operar, tá? Confia em mim. eu tô confiando. Tá bom. Bom, então, recapitulando a vela, abertura, fechamento, máxima e mínima. Então essa é uma vela. Aí agora a gente vai entrar um pouquinho no conceito da análise, né? E o principal, assim, apesar de ser o primeiro passo da análise, mas é o principal de qualquer análise, né? É 80% da sua análise, é identificar suportes e resistências. Então, assim, eu vou repetir porque, assim, é muito importante. Suportes e resistências. Tá, Então, o nome diz suporte, ele suporta, né? Ele não deixa cair. E resistência, ele trava, ele não deixa subir. Então, suporte e resistência. Foquem nisso, que é 80% do trabalho. Se vocês identificarem, 80% do trabalho está feito. Então, suporte são níveis de preço onde o preço não vai para baixo. Ele suporta aquele preço, né? E os níveis de resistências, ao contrário, o preço ele não consegue varar essa resistência. Então, ele trava ali, ele volta. Ele tenta de novo, ele volta. Ele tenta rasgar, mas ele não consegue. Então, se você identificar suporte e resistência, você já sabe aonde você está, você já sabe aonde colocar o seu dinheiro, tá? E como que você identifica o suporte e a resistência? Independente do intervalo gráfico, tá? Se for um dia, se for 15 minutos, se for M1, M5, H1, H4, foca nas velas onde tem níveis de preço onde ele tenta varar e volta, tenta varar e volta, tenta varar e volta. Aí tem essa resistência, você identificou que esse nível de preço está difícil ele varar. E aí o suporte também, mesma coisa, o gráfico de venda, né, as velas vermelhas, elas tentam furar um suporte e não conseguem. Ela pum, bate, sobe, pum, bate, sobe, pum, bate, sobe. E aí você começa a identificar que ali existe uma briga para não deixar o preço cair. Pronto, você identificou o suporte. Pronto, você identificou a resistência. Muito bem, entendi. então esse é o primeiro passo. O segundo passo é juntar os dois. Como que você faz isso? Se você abrir o gráfico, né, tipo tirar um pouco do zoom, você vai identificar que
as linhas onde o suporte ou a resistência são furadas, elas são invertidas, ou seja, elas se tornam, o suporte se torna uma resistência e a resistência se torna um suporte. Então, por exemplo, pensa assim, eu tenho aqui uma resistência, aí o preço ele começa a subir, subir, bate, 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 aí tem uma hora que ele bate, ele fura, então aí o Uhum. preço sobe. Aí o que acontece com esse preço? Ele torna a cair, só que aí essa resistência virou um suporte para ele. Então ele bate e continua subindo, ele não vai varar de volta. E o suporte é a mesma coisa. O preço tá vindo, ele cai, ele fura, e aí na hora que ele vai voltar de novo, ele se torna uma resistência. E aí esse é o segundo, por isso que eu falo que é juntar as duas leituras, né? Você identificar onde está esse suporte barra resistência, tá? Então Suporte e resistência é uma forma da gente analisar o gráfico pra gente saber se a gente vai comprar ou vender, né? é Tá. a forma. É a Para forma. qualquer, é a forma. Se você pode falar qualquer tipo de análise gráfica, técnica, que pessoas muito conceituadas, todos eles começam com suporte e resistência. Entendi. Então você Tá. tem que identificar, É tá? bom que a gente É, tenha um primeiro passo, assim, né, na nossa cabeça pra tomar, assim, como é que a gente pode dizer? Um lugar pra ir, eu esqueci a gíria. Um norte. Então a gente sim, começa com suporte e resistência. sim. Treinem o olho de vocês. Treinem olhar o gráfico e falar assim, puta, esse nível de preço aqui é uma resistência. E esse nível de preço aqui é um suporte. E aí, por isso que no gráfico tem vários, um paintbrush, né? Tipo, tem várias ferramentas de desenho, que é justamente para você identificar, traçar uma linha, desenhar uma linha, para traçar esses suportes existentes, para ajudar você a identificá-los. Né? Então, conforme você vai clicando, você vai identificando, e aí, conforme você olha o gráfico desenhado, fica mais fácil para você fazer análise sua. Tá? Eu vou entrar na próxima aula, aí eu vou operar mesmo na tela, mostrar, fazer uma análise de suporte e resistência, para vocês verem como que é. Tá? Mas aí eu não quero entrar nesse detalhe agora, né? Senão, de novo, é muita informação. Tá. Então, treinem. Treinem os olhos de vocês para identificar suporte e resistência. Aí eu queria só abrir um parênteses. Por que existe esse suporte, essa resistência? Porque a gente está falando de compra e venda de ativos, né? Nesse caso são moedas, né? Contrato de moedas. Então, quando o euro começa a valorizar, é porque tem muito comprador, muita gente comprando e pouca gente vendendo. Então é igual o exemplo que eu dei lá do apartamento. Pensa assim, você comprou na planta e aí um monte de gente comprou na planta também e o prédio nem tá pronto e tem mais gente querendo comprar. Só que não tem mais apartamento. Aí o que vai acontecer? Quem tem um apartamento quer vender por um preço mais alto que pagou. E aí ele começa a ofertar esse preço mais caro. E aí mais pessoas vêm procurar para comprar mais. Aí o cara que não vendeu antes, ele quer vender mais caro ainda. Porque fala assim, que o pessoal está comprando, eu vou subindo o preço, eles vão comprar e vou subindo o preço. Então, isso é a briga entre comprador e vendedor. Até que chega um momento que você pede um valor no preço do apartamento, a galera não começa mais a comprar. Aí você vê que os seus outros investidores que compraram também na planta estão vendendo um pouquinho mais barato, mas estão vendendo. Aí você fala assim, opa, então o preço ele Sim. não vai passar daqui. Achamos uma resistência, entendeu? Entendi. Então, no mercado é a mesma coisa. Então, essa briga entre comprador e vendedor, acontece esses embates, né? Nessas linhas de suporte e resistência, e aí cria essa linha de suporte e resistência. Porque existe essa briga entre comprador e vendedor. Aí, quando um perde, aí que acontece o rompimento. Ou seja, estoura o suporte ou estoura a resistência. Entendeu? Então é quando um lado perde. Então se estourou a resistência, o pessoal de vendas perdeu a briga. Quando estoura o Uhum. suporte, o pessoal de compras perdeu a briga. É Né? legal Então, esse exemplo que é bom que a gente consegue enxergar fora do gráfico, né? Como é que isso funciona pra ver se faz mais sentido na nossa cabeça na hora que a gente tá analisando o gráfico, né? é por isso que eu falei, é muito simples. É que o mercado financeiro, o gráfico tal, ele acaba sendo um pouco complicado. Mas se você transferir isso para o teu dia a dia, para a nossa expertise, o que a gente sabe fazer,
fica mais fácil você entender, porque no final do dia, todo mundo aqui que tá nessa live, inclusive você, Júlia, a gente é operador, a gente é trader já. A gente faz isso constantemente. A gente acorda de manhã e vai pra batalha. Isso é trader. Isso, né, tipo, é o trading na veia. É o você sair e ter feito melhor do que aquilo que quando você acordou. Então, e se você fez menos, significa que você perdeu. Sim. Então, essa é a analogia que eu sempre, pelo menos, eu penso, tá? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de trading. O trade mais famoso que teve no Brasil foi o cara que comprou o domínio do YouTube. Então, quando o YouTube foi lançado, né, explodiu, um brasileiro, ele tem até no podcast, tem até um vídeo no YouTube. Vou ver depois. Ele, ele saiu correndo atrás, montou uma empresa. Ele estava quebrado na época. Ele montou uma empresa com o nome YouTube, serviço de informática, e comprou o domínio. Só que quando ele foi comprar o domínio, já tinha um cara com o domínio youtube.com.br. Ele falou assim, putz, ferrou. Preciso comprar desse cara. E aí o cara não queria vender, né? E aí o que ele fez? Ele falou assim, ó, faz o seguinte, me dá um preço. Quanto você quer vender? E o cara, não, porque eu já tenho minha empresa, vai ficar isso mesmo. Era uma empresa de negócio de televisão, concerto de televisão, uma coisa assim. Domínio que você diz, pra quem não tá entendendo, é o site, né? Tipo, é o direito de ter o Isso, site do YouTube, o link www.youtube.com, né? correto, obrigado. E esse cara não queria vender, era uma assistência técnica, acho que do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e era de televisão, chamava YouTube, Imagina, e, vou é, consertar minha TV com quem? Ah, com a empresa chamada YouTube. Nada a ver. é, e aí esse cara que sabia que estava vindo para o Brasil, que falou assim, não, eu preciso comprar. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu te pago 100 mil reais. Isso na época, em 1990, final de Era 90, muito. era muito dinheiro. Era tipo R$ 1 milhão. Sim. Aí o cara falou, nossa, nesse preço eu vendo. O cara era uma assistência técnica, vou ganhar R$ 1 milhão. Tá bom, eu vendo. Ele pegou e vendeu pro cara, só que ele não tinha dinheiro. Aí o que ele fez? Ele começou a sair correndo atrás de agiota, de banco, emprestando dinheiro pra Sim. tudo quanto é lado. Pagou o cara, ficou com uma dívida enorme, e aí recebeu o domínio. Aí nisso o YouTube veio pro Brasil, né? Depois de alguns meses, ele apertadaço, quase morrendo, né? E aí o YouTube começou a vir a falar com ele, falar, olha, esse é nossa empresa, a gente veio para o Brasil, você vai perder o domínio. Aí ele contratou advogado, e nisso ele começou a receber royalties. Aí ele recebia tipo 10, 20 mil euros por mês, na época. Então, ou seja, Tadeu, o que é royalty? Essa parte eu não sei. royalties é assim, é o nome, né? Então, o YouTube americano, né, a empresa americana estava pagando o direito de usar o nome dele aqui no Brasil. Ah, tá. Então, isso chama royalties. Então, eles estavam pagando de 10 a 20 mil euros, porque começou a crescer, né? E ele começou a receber isso todo mês, né? Naquela época. Então, foi caracterizado, né? O pessoal brinca até hoje, que foi o maior trade, um dos melhores trades já realizados. Então, não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas tem a ver com, tipo, uma sacada, uma análise e, obviamente, um apetite a risco, porque o cara se arriscou e muito, né? Muito, Arriscou né? literalmente o pescoço. Mas hoje ele ficou super famoso, porque aí o YouTube comprou dele, né, a empresa, né, com o nome, com o domínio, né, com o site, e aí pagou uma puta de uma indenização e aí ele ganhou muito dinheiro com isso, né, então ficou muito famoso no mercado financeiro como sendo o melhor trading já realizado. Né? Mas aí, como é que ele fala sobre isso? Ele fala, tipo, porque assim, é uma questão de risco, né? E ele acabou virando um exemplo. Então, quando ele fala sobre isso, ele fala que o que ele fez é, tipo, ele hoje ele não faria, hoje ele não concorda com coisas do tipo, ou ele, ele sai falando e o pessoal acha super legal, do tipo, caramba, ele foi, pegou dinheiro que não sei o quê, quase se endividou todo. Sim, eu acho que é um pouco do número 2, ele tem orgulho disso, né, hoje, mas obviamente ele fala, cara, assim, eu era muito novo na época, eu já tinha chegado no fundo do poço, estava sem dinheiro, então, tipo, coisas, né, vão surgindo, mas eu nunca perdi o foco. Ele falou assim, Entendi. se eu tivesse agido pelo emocional, talvez eu teria perdido dinheiro, né? Talvez eu não teria investido, talvez eu teria ficado com medo.
Mas eu sou empresário, eu sou um cara empreendedor, eu sou um cara com foco, fiz minha análise e acreditei na minha análise. Avaliei É. o risco, existia, obviamente, né, de dar tudo errado, mas eu confiei na minha análise e eu coloquei todo o meu dinheiro lá. O Né? chat tá Então, falando assim, aqui que ele teve muita coragem. putz, Tem que ter coragem, nossa, né? é, muita coragem. Eu vou até citar eu considero ele como um amigo hoje, o Douglas Viegas, né, que o pessoal chama ele de ninja na internet, e ele foi comigo lá no evento da Haas, né, e ele falou para mim, cara, assim, medo é um negócio que ele te joga para baixo, né, então você tem que vencer o teu medo diário, né, é muito mais do que isso, mas a mensagem é essa, né? O medo, ele acaba atraindo o medo, ele acaba crescendo e isso pode te impedir de fazer coisas maravilhosas. Nossa, isso é muito E eu, verdade. é Isso é muito muito. verdade. É muito. Eu imagino você, por exemplo, quanto você se arriscou para fazer isso que você gosta e faz muito bem. Não é fácil, é muito difícil e envolve muita coragem. Então eu acho que de novo, todos nós somos traders. Então a gente acorda, a gente está focado em fazer o nosso melhor todos os dias, por mais que você tenha 3, 4 empregos, mas está sempre focado em fazer algo melhor. E Sim. isso, se no final do dia você conseguiu, você teve um take profit, entendeu? Então não um Uhum, stop loss. sim. Olha, já tô entendendo as piadinhas internas de traders. Meu Deus, eu tô muito orgulhosa. Tá vendo? Falei pra você, vai ficando mais fácil agora. Bom, Muito bom. então, esse era só um parênteses, né? Então, tipo, de novo, suporte e resistência, gente. Fique na cabeça, esse é o principal. É 80% do teu trabalho. Identificar suporte e resistência e utilizá-los, né? Então, suporte e resistência, né? Então, suporte é o de baixo, resistência é o de cima. Suporte barra resistência é quando eles se tornam um ao outro, ou seja, varou a resistência, ele se torna suporte, varou o suporte, ela se torna uma resistência, tá? Uh, muito bem. E aí eu queria só terminar essa parte para não ficar muita informação e a gente deixa para a próxima aula. Uma vez que você identificou o suporte e resistência, vai ficar um sanduíche assim, certo? Esse meio, esse recheio do sanduíche, a gente chama de canal. Então você vai ver, conforme o gráfico vai ficando mais claro, o desenho, o padrão, ele se torna um canal. Então você vai ver o suporte e a resistência formando um canal, tá? Esse canal é onde a gente chama que o preço ele fica lateralizando, né? Então, ou seja, ele bate na resistência, bate no suporte, bate na resistência, bate no suporte, bate na resistência, bate no suporte, até varar um ou outro. Enquanto ele está lateralizando, é o que a gente chama de canal, tá? E obviamente, se você realmente fez uma boa análise, identificou a suporte e a resistência, o que acontece? Perdão. Você sabe que o mercado vai lateralizar. Então você sabe que a hora que atingir a resistência, ele vai cair. A hora que bater no suporte, ele vai subir, até uma hora que ele romper e aí ele continua subindo. Sabendo isso e tendo uma análise boa, você pode lucrar nessa subida e nessa descida, enquanto ele está lateralizando, e lucrar também quando ele romper. Então aí que começa a ficar interessante, porque fala assim, putz, eu estou prevendo o futuro. E a análise gráfica é isso, é você identificar a melhor probabilidade. Né? Tem um conceito em física chamado navalha de Ockham, que assim, se você não sabe a verdade, aquilo que tem mais probabilidade se torna verdade. Então, foca nisso, foca na sua análise, confia na sua análise, fala assim, a probabilidade disso acontecer é maior que 50%, põe teu dinheiro lá, porque a longo prazo você vai estar lucrativo, né? Então, se você ganhar mais que 50% das vezes, porque só vai para cima ou para baixo. Se Uhum. você acertar mais que 50% das vezes, você vai estar lucrativo. Então, essa é a beleza do mercado. Você começa a literalmente a, a, Prever, né, as coisas. a prever o futuro, né? Deve ser Tá? legal Então, chegar nessa parte. isso. E aí vai ficando gostoso, porque você fala assim, puta, eu tô acertando, tá dando certo, né? Tipo, minha análise, pô, eu sou um trader, né? Eu consegui já identificar padrões nesse ativo que
me leva a gerar uma renda para mim extra, né? E aí isso pode se tornar e crescer, né? Então, de novo, né? Voltando lá na primeira aula, sempre tenham uma renda extra, sempre tenham um plano B, um plano contingente. Então, a gente já começa a falar um pouco mais sobre resultados, tá? E aí, conforme os canais, suporte, resistência e os canais vão se mostrando para vocês, conforme o seu olho vai se acostumando, e ele vai se acostumar, fiquem tranquilos, e vai mostrando para você isso, você vai começar a identificar uma outra coisa também, que é a tendência do mercado. Se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então, se você começar a olhar suporte, resistência e o canal se desenvolvendo, você vai ver que o mercado está mais comprador do que vendedor. Então, se você agregar essa análise para dentro mais esse tópico para dentro da sua análise, a sua probabilidade de acerto aumenta ainda mais. Tá? Então, de novo, suporte, resistência, canal, tendência. Nessa ordem. Não pulem a ordem. Tá, Suporte, beleza. resistência, canal, tendência. Até rima pra ajudar. Identificou isso, está feito 80% do trabalho, né? Então, você já começa a ter mais um índice de acerto do que de erro. Então, você já é lucrativo por natureza. Mesmo não colocando seu dinheiro, a sua análise já está certa. Então, quanto mais você desenhar, quanto mais você praticar, mais fácil vai ser para você tirar proveito disso, ou seja, lucrar com isso, né? E gerar renda com isso. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muita coisa e talvez eu não Tá. responda as perguntas que tenham aí, talvez. A gente pode deixar para dever de casa para a próxima aula, o pessoal dar uma estudada. Suporte, Ótimo. resistência. E me Faltou. manda print, me manda os Ah, prints, me manda imagem, e eu vou analisar. E aí antes da aula eu vou analisar e aí na aula eu posso postar essas análises de vocês e a gente vai comentando em cima. tá. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Perguntaram se o lance do final do ano tá chegando. Isso interfere na análise, sei lá, tipo Natal, Ano Novo, essas coisas. Então, a resposta prática é não, não interfere. Por quê? Quem analisa o gráfico, analisa sempre só o gráfico. Não analisa eventos econômicos, não analisa saúde financeira de algum país, ou da moeda desse país, ou do commodity. Ele analisa o padrão gráfico. Tá? O cara que é grafista, ou que é analista de gráfico, ele foca somente nas variações das velas, ou da análise das variações gráficas, e ele fica naquilo. Mesmo se teve guerra, se teve Covid, se teve final do ano que baixa muito o volume, ele não se importa com isso. Ele fica Entendi. focado no gráfico, tá? E é um conselho que eu dou para todo mundo. No começo, foquem somente no gráfico. Depois você vai agregando conceitos econômicos, macroeconômicos, notícias relevantes, né, notícias, dados econômicos relevantes. Por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros. Putz, isso vai modificar o mercado. Então você vai agregando para a tua análise gráfica. Tá? Mas respondendo a pergunta, não interfere. Mas, obviamente, no final e o começo do ano, geralmente o volume de negociações tende a cair, tende a diminuir. Entendi. Então vamos mantendo o foco no gráfico por enquanto, né? Deixar isso Isso. pra depois. Então, o pessoal hoje tava um pouquinho tímido, Tadeu. Hoje de pergunta teve essa, mas assim, eu te fiz várias. Ou eu expliquei bem ou eles não entenderam nada. Eu acho que conforme eu fui perguntando, eu fui perguntando por eles, sabe? Então, assim, a gente foi Sei. conversando, batendo esse papo, eu aqui e você. Eles foram só mandando no chat do tipo, entendi, tô anotando, deu pra entender. Aí foi isso. Eu perguntei, Marcos, perguntei a pergunta agora, ele acabou de responder dos eventos de final do ano. Então é Ah, isso. legal. Relembrando aí que a gente tá com o grupo do Telegram, caso vocês queiram conversar, a gente falar sobre investimento, falar sobre a Rantec, a gente lá, exclamação grupo, o link tá aí. Tá rolando também a competição, que eu expliquei.
a live mais para saber mais da competição. O link também tá aí para você entrar. Vai até 15 de novembro, então corre para você. E vamos marcar aí, mês que vem estamos aí de novo com a Rantec. Vamos deixar esse dever de casa para vocês aí que a gente falou agora no finalzinho, pra gente dar uma estudada, dar uma analisada nos gráficos. E agradecer ao Tadeu. Obrigada, Tadeu, por hoje. Obrigada por estar aqui com a gente, pela presença, pelo convite da Rantec também mais uma vez. E eu vejo você na próxima, então. Muito obrigado, eu que agradeço de novo. É sempre um prazer falar sobre isso e tentar ensinar o que eu posso, né? E é sempre um prazer falar com você também. Obrigado. Obrigada, Tadeu. Tamo junto. Até a próxima. Tchauzinho. Até junto e bom live para vocês. Obrigada.